Então hoje aqui eu sou a voz daquelas meninas, não aquelas que já nasceram como você, que têm faculdades plenas e que podem se defender. Eu estou sendo a voz daquelas meninas que ainda não nasceram. Eu estou defendendo as mulheres aqui muito mais do que o feminismo, que é uma ideologia assassina nesse sentido, é uma ideologia que defende a morte de seres humanos inocentes, é uma ideologia nesse sentido comparável aos grandes regimes totalitários, porque eu não vejo diferença nenhuma entre o Mengele, que executava judeu em campos de concentração, inclusive depois que ele saiu, que ele ficou foragido depois da guerra, ele foi fazer o que, sabe, na Argentina? Foi fazer abortos clandestinos. Por quê? Porque é a mesma lógica. Se um ser humano, ele é inconveniente, a gente mata. É a forma mais fácil de lidar com o problema, só que não é moralmente aceitável. Lucas, presta atenção no que tu falou. Tu comparou um aborto até a 12ª semana de uma célula embrionária que não tem nenhum tipo de capacidade de ter experiências físicas ou psicológicas. Um doutor nazista que fazia experiências com gêmeos conscientes, com homossexuais e com deficientes. Essa é a sua comparação. Ele era tão assassino quanto. Essa é a sua comparação. É equivalente. Então tudo bem, eu não preciso falar mais nada. Tá matando vidas humanas. Você está se respondendo. Você está defendendo aqui que um ser humano menos desenvolvido tem menos valor. Eu tô defendendo a vida desde a concepção. Tu não eu acha estou defendendo a vida que existem diferenças de valor correspondendo ao nível de experiência, de aprofundamento de experiência. O ponto aqui não é nem esse. O ponto aqui é que pra você não tem valor nenhum. O ponto é esse. O ser humano, a partir do momento que ele foi concebido, não deve ser preservado. Tu tá confundindo. A pessoa foi libertina, ela não lida com as consequências e pronto. Isso é moralmente aceitável. Não, ó, tu tem que ter uma noção de que existe uma diferença entre usar do aborto como uma alternativa urgente, como última instância, contratar isso como método contraceptivo. Eu nunca defendi que é um método contraceptivo comparável ao uso de camisinha. Não é um planejamento familiar. Então você reconhece que não é simplesmente uma célula. Não. É um ser humano. Ela tem valor, mas ela tem menos do que uma mulher adulta. Por quê? Porque você achou assim? Não é porque eu achei assim. Inclusive corresponde ao que tu mesmo falou. Por que geralmente a vida da mãe importa se ela estiver em risco em relação ao feto? Exceto que tu acha que os dois têm o mesmo valor. Porque os dois vão morrer ou você salva um. Você acaba salvando o da mãe. E por que tu não salva a vida do feto? Porque a chance de salvar ele é menor. A chance de salvar a mãe é maior. Então você tira o bebê. É isso. Ok, mas tu mantém esse posicionamento de que todos têm o mesmo valor. Sim, todo ser humano. O menos envolvido e o mais envolvido. Até porque eu acho que seria absurdo você defender aqui a tese de que um bebê tem menos valor que um adulto. Eu acho que não. Até por ser indefeso, a gente tende a proteger mais. Da mesma forma que um bebê dentro do útero, a gente tem que proteger porque ele é indefeso. Por isso existe a lei do nascituro pra gente proteger esse bebê desde a sua concepção. Não, isso é diferente porque bebês, eles já têm capacidade de experienciar o mundo. Eles podem sofrer, eles podem sentir dor, eles têm angústias. As coisas que acontecem nas primeiras semanas com o organismo da mulher já influenciam diretamente como vai ser a vida daquele bebê pro resto da vida. Inclusive consequências psicológicas que o bebê pode ter quando ele já é nascido, muitas delas são desenvolvidas lá na gestação. Mas antes não existem atividades sinápticas, Lucas. Antes da 12ª. A atividade sináptica é na 4ª semana. Não é. É sim. Não é. É sim. A partir da 4ª semana. Mas mesmo que não fosse, não é só questão de sinapse. O bebê não desenvolve sinapse. Ele não se torna um ser humano por desenvolver sinapse. Ele desenvolve sinapse porque ele já é um ser humano. A personalidade, todo o material genético que vai desenvolver, ele já tá lá. E muitas vezes você nega essa vida porque você fala, ele não vai sofrer. Se for assim, então a gente mata todo mundo que tá anestesiado, não tá sofrendo. Eu já te respondi essa pergunta, eu não vou repetir. Você respondeu, mas você respondeu errado. Não respondi errado. Não é uma resposta. Simplesmente tu não aceitou. Tu não aceitou. No período que você tá sob anestesia, você é tão incapaz quanto um bebê que não você não é incapaz. Você está impossibilitado. Não é simplesmente uma potencialidade. Você apenas fez um joguinho de palavras, uma abstração pra fugir do assunto. Porque é indefensável. A lógica do aborto é indefensável. Não existe lógica. O feto tem boca? O feto tem pernas? Ele vai ter boca. Ele só não vai ter se você não impedir. Ou ele vai se tornar o quê? Vai se tornar ele pode se tornar alguma coisa além de ser humano?